Olá pessoal, nesse vídeo de hoje você vai aprender a utilizar as coordenadas absolutas, que são praticamente a base para quem está começando nessa área de usinagem por CNC. Lembrando que CNC significa Comando Numérico Computadorizado, ou seja, eu vou usar uma programação para realizar a fabricação de peças que são comumente utilizadas na área da mecânica. O meu objetivo com esses vídeos é que eles sejam como um guia para você que está começando agora, a gente consiga avançar do básico, do zero, até conteúdos mais avançados. A vantagem desses vídeos é que você vai poder pausar, vai poder voltar a alguma explicação, vai conseguir dar um zoom ali naquela parte da peça que você não entendeu muito bem. Então, esses vídeos vão auxiliar bastante aí você no aprendizado dessa área tão importante da mecânica. Além disso, os conteúdos serão sequenciais, ou seja, quem já tem aquele conhecimento prévio de torneamento convencional, mas não entende nada, nunca ouviu falar nada de CNC, vai aprender aqui do básico até o avançado. Então vamos para o conteúdo. Bom, aqui na tela vocês conseguem ver a peça que a gente vai trabalhar, que vai servir como exemplo para a gente entender como é que funcionam as coordenadas absolutas. Então, se a gente observar aqui a peça, a gente consegue ver que ela é uma peça de 80 milímetros de diâmetro e o comprimento final dela é de 30 milímetros. Quando eu recebo uma peça dessa, eu como operador, a primeira coisa que eu preciso fazer é definir o zero peças. Então esse é um ponto muito importante que eu quero que vocês tenham em mente. E a primeira coisa a definir é o zero peça. Aqui no nosso exemplo ele já está definido para nós, certo? A gente vai trabalhar com um exercício mais na frente, outro posicionamento de zero peça para a gente ver as diferenças. E onde é que está esse zero peça? Se vocês observarem, ó, ele está sendo representado por esse símbolo aqui, tá? Esse é o símbolo do zero peça. A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é a definição desse zero peça. Ele vai servir como base para todas as coordenadas. Então, voltando. Aqui, após definido esse zero peça, certo? Ele está justamente no meio, passando no eixo de simetria, na extremidade esquerda da peça. O que é que a gente tem que fazer agora? Depois de definido esse zero peça, uma coisa muito importante que a gente tem que saber é qual é a característica do nosso torno CNC. O nosso torno tem uma torre de ferramentas traseira. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a peça está localizada entre a torre de ferramentas, a própria ferramenta em si e o operador. Ou seja, se eu imaginar aqui essa peça que a gente está tratando, eu sou o operador, a peça está na tela, né, no monitor que eu estou utilizando aqui para mostrar para vocês, ou se você estiver assistindo em um celular, e a ferramenta ela estaria atrás da tela, atrás do monitor, atrás do celular, né? Então, na primeira camada tem eu como operador, depois a peça e a ferramenta está lá atrás. Essa é uma característica de um torno, um torre de ferramentas traseira. Por que isso é importante? Porque a gente vai traçar linhas, eixos que vão dar uma direção do sentido positivo de valores de coordenadas, certo? Então, no caso da gente, ó, como a gente está tratando de uma torre traseira, tem uma linha aqui, ó, puramente vertical. E esses valores aqui dessa linha para cima, ó, são valores de x positivos. O valor de x ele é representado pelos valores de diâmetro, certo? A gente vai determinar sempre diâmetro e comprimento em relação à origem do contorno da peça. E que contorno é esse? O contorno definido pelos pontos A, B, C, D, E e F, tá? Então, aqui para cima eu tenho os valores de x positivo. E para a direita, eu tenho os valores de z positivo. A gente trata de valores de x e valores de z, certo? X novamente é representado pelo valor do diâmetro e z é representado pelo valor do comprimento. Então, ó, o que é que a gente vai fazer? Como eu tinha comentado, nós temos esses pontos aqui, ó. Ponto A está sendo representado por esse pontinho aqui que eu acabei de fazer em vermelho. Ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F. A gente vai determinar simples as coordenadas, né, de cada ponto desse. E o que é a coordenada?
Nesse caso de coordenadas absolutas, nada mais é do que a distância do ponto em questão que eu estou tratando até a minha origem. A distância tanto vertical, representada pelo eixo x, quanto horizontal, representada pelo eixo z, certo? Então vamos lá. Ó. Essa tabelinha vai nos ajudar a preencher esses valores de coordenadas. Se eu olhar aqui para o ponto A, eu tenho alguma distância em relação a vertical, ou seja, AX, do ponto A até a origem. Lembrando que ó, eu posso fazer assim também. Ó, esse ponto aqui, o cruzamento desses dois eixos, é minha origem. Então, existe alguma distância vertical entre a origem e o ponto A? Nesse caso aqui, não existe. Ou seja, o x do ponto A vale zero. Eu não tenho variação em x da origem para o ponto A. Mas em relação a Z, o que é que acontece? Seria esse comprimento, ó, daqui do ponto zero, né, da minha origem, até o ponto A. Esse valor eu consigo tirar diretamente do desenho da peça. E vale quanto? Vale 30, é o comprimento total. Então, esse meu valor de Z aqui é 30 milímetros. Simples assim, pessoal. É só sempre medir a distância de acordo com o desenho que eu tenho, da minha origem até o ponto em questão. E por que esses pontos são importantes? Porque esses pontos, eles são justamente o contorno da peça. Eu preciso definir qual é a geometria da minha peça para eu fabricar ela de acordo com o desenho, certo? Então vamos agora para o ponto B. O que é que eu tenho no ponto B? Geralmente a gente analisa, não é obrigatório, mas eu falo sempre primeiro o valor de x e depois falo o valor de z, certo? O que é que a gente vai fazer em relação a B agora? Qual é o valor do diâmetro do ponto B? Aí aqui eu tenho uma observação. Lembrando que eu já falei várias vezes de diâmetro. A gente não pode utilizar o valor do raio. Por que você está dizendo isso, Felipe? Porque no primeiro momento você pode imaginar o seguinte, ó, a distância da origem até o ponto B aqui, ó, vale quanto? Vale 30 dividido por 2, 15 milímetros. De fato, essa distância aqui vertical, ó, que é igual a essa daqui, ó. Imagine que eu estou na mesma linha horizontal aqui do ponto B. Então, esse ponto daqui para cá seria o valor de 15 milímetros. Geometricamente, sim. Mas para quem está fazendo programação, né, para torno CNC, a gente sempre utiliza os valores de diâmetro. Então, no caso, ó, o valor do diâmetro do ponto B seria quem? Também já dado direto do desenho. Seria 30 milímetros, certo? O valor do diâmetro do ponto B, 30 milímetros. E o valor de Z? O valor de Z, se vocês observarem, é igual ao valor de A. A está na mesma linha vertical de B. Consequentemente, eles têm o mesmo valor de Z, tá? Então, o ponto B também seria 30 milímetros. Simples assim. Vamos para o ponto C. O ponto C vai dar uma complicadinha um pouco mais aí, mas no geral a coisa é simples, né? Para quem está começando agora, isso pode parecer um pouco complicado, mas vocês vão ver que com a prática, com os exercícios que a gente for fazendo, isso vai ficar bem simples, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu tinha dito para vocês que primeiro a gente determina o valor de x e depois o valor de z. Para C, eu vou mudar a ordem, tá? Mas isso não obrigatoriamente precisa ser feito em um caso um pouquinho mais complicado, mas é só para ficar mais didático para vocês. Primeiro, vamos lá. Se eu observar, o ponto C aqui, ele está distante da origem em qual medida? O valor de z, do eixo z. Aqui, ó, eu consigo tirar direto do desenho, que é 20 milímetros. Então, z aqui, ó, vale 20 milímetros. Ok. E o valor de x, né? O valor do diâmetro do ponto C. Se eu observar no desenho, ele não me forneceu diretamente, assim como, por exemplo, no ponto B, tá? Mas a gente, obviamente, tem como calcular. Se vocês observarem, ó, vocês vão concordar comigo que a distância daqui para cá vale quanto? Vale 30, que é o total, menos 20. Ou seja, esse tamanho aqui vale 10. Felipe, por que você está fazendo isso? Não tem nada a ver lá com o ponto C. Calma que a gente vai chegar lá. Então, ó, o que é que eu posso afirmar? Eu posso afirmar também, ó, que se isso aqui vale 10, essa linha daqui para cá vale 10 também.
certo? Aí eu vou aproveitar e já vou fazer esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo, ele é retângulo nesse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui vale 90 graus. E se vocês observarem, o desenho está me especificando essa medida de ângulo de 45 graus. Ou seja, isso aqui, ó, essa lateral aqui vale 45 graus. Consequentemente, isso aqui é um triângulo, né? A soma interna dos ângulos de um triângulo vale 180 graus. Consequentemente, isso aqui também é 45 graus. Então, eu vou passar uma linhazinha aqui, ó, só para dizer que esse ângulo aqui é igual a esse, ok? Se esse comprimento aqui vale 10, isso aqui também vale 10, ó. Esse lado aqui desse triângulo vale 10, certo? Olha só como vai ficar fácil. Se esse comprimento vale 10 e o triângulo tem esses mesmos ângulos iguais aqui, ó, então significa dizer que essa lateral aqui também vale 10. Felipe, por que você está fazendo isso? Agora vem, entre aspas, o pulo do gato. Se a gente está tratando de uma peça de torneamento, vocês vão concordar comigo que o que está aqui embaixo é igual ao que está lá em cima, né? As peças de torneamento são o que a gente chama de peça de revolução. Então, o que é que eu posso afirmar? Posso afirmar o seguinte, ó. Esse triângulo que eu desenhei aqui embaixo, eu vou jogar, vou espelhar ele aqui para cima, ó. Ele é justamente esse aqui, ó. Essa linha com essa linha. Opa, não ficou tão bom. Deixa eu só melhorar. Essa linha com essa linha com essa linha. Então, ó, é ângulo de 90 aqui. Esse ângulo aqui é o ângulo de 45. Esse aqui é o ângulo de 45. Esse comprimento aqui em cima vale 10, consequentemente, esse comprimento aqui da lateral também vale 10. Agora eu acho que vocês estão entendendo porque eu dei, né, fiz essa explicação toda. O que é que está acontecendo aqui agora, ó? Agora eu consigo determinar o diâmetro do ponto C. E vai ser quanto? Vai ser os 30, né, até B, mais 10 daqui de cima, mais 10 daqui de baixo. Eu tenho que sempre lembrar, certo? Dos 10 daqui de cima e dos 10 daqui de baixo. Pessoal, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, ó. Sempre que eu tenho o valor lá de cima, para somar, eu tenho que somar lá embaixo, lembrando que no torneamento as peças são de revolução. Então é meio que um espelho, né? O que tem lá em cima, tem lá embaixo também. Não esqueçam disso, certo? Então vamos voltar para cá. Então, se eu fizer a soma, vai ser quem? 30 mais 10 mais 10. Ou seja, o valor do diâmetro do ponto C vale 50 milímetros, certo? Essa é a medida do diâmetro do ponto C. Pareceu um pouco complicado, mas no geral é simples, certo? Já uma dica aí para vocês, a maioria das peças que a gente vai tratar tem esse ângulo de 45 graus. Então, sempre que eu determinar uma lateral, eu já consigo determinar outra. Então, uma lateral vai me ajudar a determinar o comprimento e a outra vai me ajudar a determinar o diâmetro, ok? Então, vamos continuar. Em relação ao ponto D, vamos lá determinar o diâmetro do ponto D. Ponto D é esse ponto que está mais aqui acima. Eu vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor, certo? O que é que está acontecendo aqui no ponto D? Do ponto D até o ponto E, o que é que eu tenho? Eu tenho um arco, ó, uma parte de um círculo. Se eu fosse continuar esse círculo, seria mais ou menos assim. Esse círculo tem um centro, tá? E se vocês observarem, de acordo com o desenho, o valor desse arco, né? Desculpe, do raio desse arco vale 5 milímetros. Então, ó, esse valor de R5 é justamente, ó, esse daqui. O valor lá do raio é justamente esse comprimento aqui, que vale 5 milímetros. Consequentemente, ó, essa linha que eu acabei de traçar aqui, puramente horizontal, vale 5 milímetros. E essa linha aqui também, puramente vertical, que eu acabei de traçar, também vale 5 milímetros. Felipe, por que você está fazendo isso? Porque olha só o que vai acontecer, ó. Como é que eu vou determinar esse diâmetro? Vai ser o seguinte, ó. Eu sei que o diâmetro do ponto E é 80 milímetros, mas para chegar em D, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair esse pedacinho aqui que vale 5, ó, esse pedacinho aqui que vale 5, tanto aqui em cima quanto lá embaixo.
certo? Por quê? Porque aqui embaixo eu tenho o espelho, né? Ó, tem o ponto espelhado D e o ponto espelhado E. Ah, lá está aquele arco lá de cima. Se eu fosse continuar a circunferência, ela seria mais ou menos aqui, e aqui é o centro. Então, ó, eu tenho um raio para cá, que vale 5, e tenho um raio para cá, que vale 5 também. Estava pequenininho, mas agora eu vou aumentar. Então, como é que eu determino agora o diâmetro do ponto D? Vai ser os 80 menos 5 daqui de cima, menos 5 daqui de baixo. Então, 80 menos 5 dá 70 milímetros. Ou seja, o diâmetro do ponto D é 70 milímetros. E qual é o valor de Z do ponto D? Ainda é igual ao ponto C. Por quê? Porque eles estão na mesma linha vertical. Então, o valor de Z é 20 milímetros também. Para o diâmetro do ponto D foi só ter que observar esse arco que ele me deu, né? Mas essa análise também é bem simples. Em relação ao diâmetro do ponto E, consigo tirar direto da imagem, que vale 80 milímetros, né? E não tem segredo. E o Z do ponto E vai ser quem? Vai ser ó, o comprimento de 20, que é lá da origem para cá, menos 5, ó. Lembrando, ó, que esse 5 aqui é justamente o valor igual desse raio que tem aqui em cima. Então vai ser 20, que seria esse comprimento lá da origem para cá, mas aí eu tenho que descontar os 5 do raio. Então vai ficar 15 milímetros. E o diâmetro do ponto F é igual ao do ponto E, né? Estão na mesma linha horizontal. E o Z do ponto F é quanto? Zero. Por quê? Porque eu não tenho variação horizontal da origem até o ponto F. Então, ó, esse aqui vale zero, certo? Bom, pessoal, deu para perceber aí que esse exercício ele é bem simples, né? Dá para a gente entender aí esses valores de coordenada, né? Eu tenho que fazer sempre uma análise do desenho, mas não tem muito segredo, né? Essa peça é bem legal porque a gente já trata aqui dos valores de chanfro, né? Que são esses valores que a gente calculou aqui com um ângulo de 45 graus, e também uma seção que tem um arredondamento. A gente utiliza os valores de raio para determinar ou o diâmetro ou o comprimento. Bom, pessoal, no próximo exercício a gente vai pegar o mesmo desenho, a mesma peça, só vai mudar o valor do ponto zero peça. E aí, o que é que vocês acham que vai acontecer com os valores das coordenadas dos pontos A, B, C, D, E e F? Para saber, só clicar nesse link aqui do lado.